bom dia, que prazer estar com vocês aqui, agradecer o convite de participar de mais uma vez desse congresso e parabenizar cada um de vocês que se permitiram estar vivendo esses 3 dias aqui de aprendizado e de experiências. E ser recepcionado por um querido amigo como o Júlio Pascoal não tem preço, não é verdade? Pessoal, para começar a história, eu queria contar uma história para vocês. Olha, estou vendo alguns amigos aqui presentes, prazer. Queria, para começar, contar uma história que aconteceu num tempo muito distante, onde um rei resolveu pregar um grande ensinamento para todo o seu reino. Ele resolveu sair um dia de madrugada e ir para a principal estrada daquele seu reino. E chegando lá de madrugada, ele preparou uma grande surpresa para os seus súditos. Na verdade, uma surpresa não tão boa assim, agradável. Na verdade, ele colocou uma pedra que cortava a estrada de um canto a outro. Olha só. E aí, ele voltou lá e foi descansar. No dia seguinte, ali pela manhã, passa um caixeiro viajante, levando sua mercadoria na sua carroça, para ir cortar a cidade, para onde a cidade estava de fato acontecendo, para fazer suas vendas, fazer os seus negócios. E se deparando com aquela pedra ali no meio do caminho, ele falou assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E ele rapidamente, com agilidade, conseguiu colocar a sua carroça no cantinho da estrada, quase que caindo ali, porque naquela época não existia acostamento ainda não. Se as estradas hoje não funcionam, imagine naquela época. E aí ele vai bem de ladinho assim, passa com toda a dificuldade. Ao passar por aquele obstáculo, ele olha para trás e vê toda a sua mercadoria revirada. E fica reclamando, meu Deus, ninguém cuida dessa estrada, o rei que só fica ali cobrando seus impostos e usufruindo do seu poder, e ninguém cuida daquela estrada. Tempos depois, passa então um soldado daquele reino. Tinha acabado de receber uma daquelas belas armaduras, pelo qual o sol brilhava ao bater, e ele todo exibido, todo orgulhoso da sua armadura, continua caminhando, e de tanto se orgulhar, puxa a espada, e começa a admirar, e continua caminhando, olhando para aquela espada, e não percebe aquele obstáculo no meio do caminho, e bate. Quando ele bate ali, ele começa a reclamar, porque, gente, ele tinha acabado de receber aquela armadura, a armadura começa a ficar amassada, ele sai reclamando que ninguém cuida daquela estrada como deveria ser cuidada. Mais tarde, já no finalzinho ali daquele dia, passa uma jovem camponesa, que tinha trabalhado o dia todo ali com sua família, naquelas suas terras, e ela se depara com aquela pedra no meio do caminho. Ela olha para os lados, percebe que não tem ninguém para auxiliá-la, mas ela, num esforço que veio do seu interior, ela começa a tentar empurrar aquela pedra. E depois de muito esforço, depois de muito tempo, ela de tanto tentar empurrar, de tudo que é jeito, suada, cansada, com as mãos feridas, ela finalmente consegue remover aquele obstáculo. E para sua surpresa, abaixo daquele obstáculo, tinha um recado diretamente do rei, dizendo que quem movesse aquele obstáculo iria ganhar uma grande quantidade de ouro, que estava logo ali abaixo daquele recado. Essa história que eu quero contar para vocês é para falar sobre intencionalidade, sobre proatividade, mas principalmente do nosso dever de pensar no outro, de pensar no quanto as coisas, as circunstâncias que nos acontecem, nos impedem de tentar facilitar também a vida dos outros. E como consequência, você pode estar ganhando aí grandes riquezas, não é verdade? E para falar sobre ser notável e sobre como desenvolver as habilidades que impactam o mundo, a gente tem que começar a falar sobre isso, sobre proatividade, sobre iniciativa. Eu recentemente dei uma palestra, agora na última quarta-feira, que a gente estava falando sobre protagonismo. E o protagonismo não quer dizer individualismo. Protagonismo não quer dizer individualismo, porque às vezes a gente está num mundo tão competitivo, que todo mundo quer sobressair, eu faço melhor, eu quero ser o melhor, o meu setor é o melhor, e você apenas pensa ali no teu próprio umbigo. Mas a gente está vivendo um mundo de convergência, tema desse nosso congresso de hoje. Convergência, ou seja, a gente tem que estar unido, a gente tem que estar focado naquilo que nos une, não naquilo que nos separa. E se eu me desenvolvo, se eu quero ser notável, se eu quero ser protagonista, significa que eu faço o bem para poder produzir um bem maior.
Mas Duque, tá, eu já entendi, mas como que eu posso desenvolver essas habilidades e me tornar uma pessoa que, além de pensar em mim, eu posso também pensar nas pessoas que estão à minha volta, né? E aí a gente começa a nossa conversa, então. Quem acredita que os profissionais poderiam ser melhor do que são hoje? A maioria aqui é do RH, vocês têm a plena certeza disso, né? Poderiam entregar muito mais do que entregam hoje. Essa é a grande questão das empresas. E aí, quando rodo nas empresas, eu me deparo e fico me perguntando, e pergunto muitas vezes para esses profissionais: o que vocês mais querem na atuação profissional de vocês? Aí eu jogo a bola para eles. O que vocês mais querem? É lógico que eles vão responder o quê? Olha só, eu queria causar um impacto. A gente está falando tanto de propósito, né? Eu vivo o meu propósito, eu quero causar impacto no mundo. A resposta é pronta. Eles também falam que querem ser reconhecidos. Eles também falam que querem fazer a diferença. E eles falam que querem trazer resultados positivos, porque, no fundo, eles sabem que eles têm que trazer resultado. Só que, mesmo assim, eles ainda não conseguem fazer além do que é esperado. Aquelas análises de desempenho, sempre tem um ponto a melhorar. Ele fala assim, mas eu sou bom, né? E, às vezes a gente não tem a mentalidade de mudar, de ter essa autopercepção. Nossa amiga aqui falou muito bem sobre isso, sobre esse autoconhecimento, essa resiliência de se adaptar às novas circunstâncias. Mesmo assim, eles ainda não conseguem fazer. Então, como a gente pode desenvolver essas habilidades? E aí, outra pergunta que eu me faço tranquilamente: do que você precisaria para atingir a máxima performance e ter resultados notáveis? É outra questão. Aí pergunta de novo lá para eles: do que você precisa? Aí o que eles falam? Se eu tivesse uma equipe melhor, se eu tivesse mais verba, se eu tivesse um chefe que me entendesse, se eu tivesse, e fica. Nunca faz com aquilo que tem. Sempre fica esperando o outro. Sempre fica terceirizando a responsabilidade de desenvolver os próprios resultados. São questões essas que a gente tem que estar sempre questionando. E nós, enquanto profissionais de RH, nós empresários, nós amigos de trabalho, temos que começar a estimular nesses profissionais essa ideia de iniciativa, de proatividade, de vestir a camisa da autoliderança, da autogestão. E aí a gente vai mais além. Como é que podemos então acabar com o abismo entre o que as empresas de fato querem e aquilo que os profissionais entregam? Essa é a nossa grande questão de hoje. Então, a gente tem que falar que esse mundo muda cada vez mais rápido, ele evolui rápido, e será que nós estamos acompanhando este ritmo? Será que nós estamos acompanhando o ritmo do mundo mudando? Passamos aí quase 2 anos de pandemia, a gente tem que se adaptar de uma forma extraordinária. A gente se adaptou. Então, por que quando a gente estiver num momento que, se Deus quiser, é o mais breve possível, a gente vai voltar às nossas atividades normais, por que a gente não se adapta a uma simples mudança de sistema dentro da empresa? Quando a gente muda o chefe, quando a gente muda de setor, a gente só vive reclamando. Então, a gente tem que entender que uma coisa que não muda é que existem mudanças o tempo todo. E a gente tem que entender isso e aprender com cada vez mais propriedade. Então, os notáveis, eles não deixam a vida passar, mas além de não deixar a vida passar, eles não deixam, na verdade, as oportunidades passarem. Então, por que alguns se tornam notáveis e outros não? Existe o mundo dos coadjuvantes que reclamam de tudo, de todos, não aceitam essas mudanças, não enxergam propósito em suas próprias vidas. A gente tem que começar a enxergar esses propósitos em nossas vidas. E existe o mundo dos notáveis. Os notáveis valorizam o seu dia, sabem do seu real propósito e são incansáveis na busca de soluções. Soluções. A gente tem que buscar soluções. Eu recentemente estava numa consultoria em uma empresa e tinha um profissional que estava com grandes problemas e não conseguia resolver. No meio da nossa conversa, a gente descobriu pelo menos 4 soluções. Para as 4 soluções, ele criou mais problemas. Então, a gente tem que entender que a gente tem que estar focado na solução e não no problema. Essa é uma questão que a gente tem que trazer cada vez mais.
E aí eu quero trazer essas 3 figuras históricas. Eu falei assim, mundo dos notáveis. Mas quem são as pessoas notáveis que a gente tem como exemplo? A gente poderia citar vários aqui, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, atletas como Usain Bolt, Cristiano Ronaldo, várias pessoas são notáveis nas suas áreas de atuação. Mas eu queria trazer 3 porque é o que eu quero trazer como um conhecimento do nosso dia de hoje. Napoleão Hill, ele teve a capacidade de entrevistar mais de 500 executivos e traçar um perfil das mentalidades de sucesso desses profissionais. Vocês com certeza, se entrarem hoje em qualquer site de compras de livro, vai ter um livro dele sendo sugerido lá. Então, Napoleão Hill é uma das referências sobre mentalidade. Assim como Dale Carnegie, ele é conhecido como um dos maiores comunicadores de todos os tempos. Ele também estudou com profundidade quem eram as pessoas que melhor se comunicavam. E aí, não é à toa que um dos livros mais vendidos de todos os tempos se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e os seus derivados também, mas fala sobre comunicação. E aí eu trouxe uma outra figura chamada Jack Welch, que é considerado o executivo do século. Ele transformou a GE, que era a empresa que ele geria, numa das maiores empresas mundiais. Ele conseguiu levar de fato a GE ao mundo, no mundo todo. E ele é considerado hoje o maior de todos os executivos que já existiram. Perdemos ele, acho que em 2020. E Jack Welch era o cara focado em planejamento, estratégia e resultado. Então, se a gente quer entender quais são os princípios dos notáveis, a gente tem que falar sobre os princípios: mentalidade, comunicação estratégica e desempenho. E aí, falando de mentalidade, a gente tem que falar sobre uma palavra que está tão na moda, mindset, né? Mind, mente, set, configuração. Como é que é a configuração da sua mente? Como é o seu modelo mental? Existem 2, existe o mindset fixo, existe o mindset de crescimento. O fixo é aquele que acredita que todo mundo tem um dom, nasceu com aquilo e tudo bem. É a síndrome da Gabriela, nascer assim, crescer assim, vou morrer assim. Nada pode mudar o seu destino. Já quem tem o mindset de crescimento, ele entende que tudo depende da sua disciplina e esforço. E se algo acontece de errado, ele aprende com aquele erro. E ele desenvolve com foco em soluções. Nós, para desenvolvermos habilidades que vão impactar o mundo, temos que ter um mindset de crescimento. Tem uma frase meio clichê, mas é importante a gente falar, que o nosso cérebro ele funciona igual a um paraquedas. Ele só funciona se estiver aberto. Só funciona se estiver aberto. O nosso mindset, o nosso modelo mental, o nosso estilo de vida, é um estilo de vida, tem que ser sobre crescimento. Chegou o problema, meu amigo, mata no peito e vai lá e resolve. Não adianta ficar inventando desculpa, porque o problema só vai aumentar. E aí existe o ciclo do sucesso. Ou seja, o meu mindset, o meu crescimento é a nossa crença, aquilo que está enraizado desde a nossa infância, como a gente acredita como uma verdade absoluta. Coisas boas existem ali, existem coisas que não nos trazem nenhum benefício. Então, aquilo que você acredita faz com que você desperte potencial para fazer alguma coisa. E logo vai fazer você gerar ação. E logo vai te trazer um resultado. Só que esse mesmo ciclo do sucesso, ele também se torna um ciclo do fracasso. Basta eu ter crenças limitantes. Basta eu acreditar em coisas que não me levam adiante. Porque se eu acredito nisso, eu vou ter potencial para algo negativo. Logo eu tenho uma ação que não vai ser eficaz. Logo eu não tenho o resultado que de fato esperam de mim. Então esse ciclo é perigoso. Tudo tem a ver com a tua mentalidade, com a tua crença. E aí mais adiante, existem esses medos que nos consomem. Todo mundo tem medo, é natural. Mas será que esse medo está te levando adiante? Ou será que esse medo está te paralisando? Medos como incerteza, medo como insegurança, medo como injustiça, medo da instabilidade. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais rápido, que a gente não consegue prever. Esse dia eu estava conversando com o meu amigo que está aqui hoje, Henrique, falando sobre, a gente tenta planejar e as coisas não dão certo, mas imagine se a gente não planejasse. Então tem a meta, tem um pensamento futuro, e saiba que alguma coisa vai fazer você mudar no meio do percurso, mas não deixe esse medo te dominar. Medo da incerteza, medo da insegurança, da injustiça e da instabilidade. Sabe por quê? Porque a gente fica assim, se questionando, eu nunca vou ser bom bastante, eu nunca vou ser perfeito, eu nunca serei magro bastante, eu nunca vou ser poderoso bastante, eu nunca vou ser bem sucedido, nunca vou ser inteligente, nunca vou ser seguro, extraordinário. Sabe esse nunca, nunca, nunca? Será que um dia vai? A pergunta que você tem que se fazer, e eu quero que vocês levem isso para as suas empresas, é: o que eu preciso para ser bom? O que eu preciso para ser bem-sucedido? O que eu preciso para resolver? Essa pergunta faz toda a diferença. Mas enquanto você colocar um nunca, ele vai te congelar. O medo te domina. O medo domina quem estiver à sua volta. Então provoque o que você precisa fazer.
Aí dá essa responsabilidade para que, de fato, ele possa assumir esse compromisso. Vamos fazer um exercício? Queria que todo mundo ficasse de pé agora, por favor. É um exercício bem rápido, indolor, tá? Prometo a vocês que já já vocês voltam para a sua zona de conforto. Por favor, todos se levantem. Deixem as coisas que estão aí junto com vocês na cadeira. E vocês vão fazer um exercício que é simplesmente, igual eu estou fazendo ali, ó. Com a mão esquerda, vocês vão apontar para frente. Ok? Com a mão esquerda, vocês vão apontar para frente. Consegue olhar o que está... Para onde teu dedo está apontando? Você consegue ver para onde teu dedo está apontando? Legal. Agora a gente vai virar assim, ó. Para o lado contrário, tá, gente? Assim, ó, para cá. Isso. Registra qual é o ponto. Gente, é só a frente, tá? Ó, não gira o corpo, não. É só o tronco, só a parte da frente, tá? De novo, vamos lá. Gira. Isso, gira. E fixe o ponto que você está olhando agora, para onde que o dedo está apontando, ok? O máximo que vocês conseguiram, legal, bacana. Vamos voltar aqui para frente. Vamos voltar aqui para frente. Agora eu quero que vocês confiem em mim. Vocês confiam em mim? Legal? Fechem os olhos, por favor. Fechem os olhos. Feche os olhos, se concentre e comece a observar aquele ponto onde o teu dedo estava apontando, ok? Olha, agora eu quero que você vá além, vai um pouquinho mais para a sua direita, imagine um ponto maior do que esse que você conseguiu apontar. Imagine que está à volta, tenta ter até uma versão de 360 graus dessa sala, consiga pensar, imaginar até onde o seu dedo consegue apontar. Ok? Pensaram? Bacana? Vamos fazer o exercício novamente? Mão esquerda, aponta. Vamos lá, todo mundo. Vamos lá. E aí? Conseguiram enxergar além de onde o ponto estava? Que legal, né? Palmas para vocês. O que eu quero dizer com esse exercício? O que de fato a gente está enxergando? Será que a gente está enxergando algo que nos limita? Ou será que se a gente usar a nossa imaginação, a nossa criatividade, pode levar-nos adiante? Então, a gente enxerga aquilo que a gente conhece, mas se você estuda mais, se você compartilha, se você conversa com pessoas, você busca inúmeras soluções. Então, a gente sempre pode ir adiante, mais do que a gente possa imaginar. E aí, a gente fala sobre comunicação. Comunicação, eita palavra bonita, não é comunicador? Cadê Júlio Pascoal? Então, comunicação. Peter Drucker dizia que 60% dos problemas das organizações era por conta de um problema na comunicação. Então, se você hoje desenvolve sua comunicação, você está na frente de muita gente. Leve isso também adiante, tá? E aí, quais são os objetivos da comunicação? Informar, entreter, ensinar, motivar e persuadir. Na escola, a gente aprendeu com os professores só a ensinar, informar e tentar convencer a gente daquilo ali era importante. A parte do entretenimento e motivação, eles deixavam de lado. Talvez você lembre daquele professor que mais te instigava, era aquele que te entretia, aquele que te motivava. Entreter não significa fazer palhaçada e humor, não, é tornar algo leve. Então, quando a gente quiser comunicar a alguém, alguma coisa, alguma notícia, tente criar um entretenimento, aquele quebra-gelo, não seja direto o tempo todo, não vai mostrar aquele relatório com problemas, não. Conversa antes, cria um ambiente favorável para buscar soluções. Então, comunicação é imprescindível. E aí também, o que as pessoas se perguntam? Quando vocês entraram aqui para essa sala, eu tenho plena certeza, permissão com os nossos amigos aqui, mas vocês se perguntaram internamente assim, meio no subconsciente, será que esses palestrantes são competentes? Será que eles são confiáveis? Será que ele pode me ajudar? Será que vai valer a pena estar aqui? Vocês se fizeram essa pergunta, porque a expectativa é grande. Os outros setores, quando você está trabalhando, você faz essa mesma pergunta. Será que o setor de contabilidade é competente e vai ajudar meu setor comercial? Essa pergunta o tempo todo as pessoas se fazem. A gente precisa refletir. E antes de eu chegar aqui, eu fiz um dever de casa, e meus amigos aqui com certeza fizeram, para responder tudo sim aqui para vocês. Eles fizeram esse dever de casa, prepararam o conteúdo para de fato vocês se sentirem que não estavam perdendo o dia, para que o dia valesse a pena para vocês. E melhor ainda, tudo que vocês vão levar aqui para o trabalho de vocês, para o desenvolvimento de vocês e de tantos outros profissionais que dependem da sua performance profissional. Então, só para ilustrar aqui, 93% da nossa comunicação ela é não verbal, não é só aquilo que você fala. Ah, mas eu não quis dizer aquilo, tá? Mas a tua postura, o teu corpo, o que ele estava querendo dizer? Então é importante a gente entender que 93%, ou seja, 55% é a linguagem corporal e 38% é o nosso tom de voz, a nossa intencionalidade daquilo que ele está falando, e não somente aquilo que nós estamos falando, tá ok? E aí,
Temos uma frase do famoso Nelson Mandela, Nobel da Paz: se você falar com o homem em uma linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar em uma linguagem própria dele, isso de fato atinge o seu coração. A gente tem que entender que a gente não é só razão, a gente também é emoção. Nós precisamos nos comunicar com pessoas e para pessoas. Trabalho em equipe, que é essa junção, eu falei de mentalidade, é como eu falo comigo mesmo. Comunicação é como eu me comunico com os outros. Então, a gente tem que falar sobre trabalho em equipe rapidamente aqui, respeitar as diferenças, os níveis de maturidade de cada um, ser confiável, né? Gerar confiança, não ser centralizador, ser prestativo e cooperador, entender esse mundo de convergência. O óbvio, então, precisa ser dito sempre. Não espere que as outras pessoas saibam exatamente o que você queria dizer. Seja óbvio, na maioria das circunstâncias. Vai ser muito melhor para você e muito melhor para o outro também. A gente já está acabando aqui, então, rapidamente, princípios da comunicação estratégica: adaptação. Eu preciso adaptar minha linguagem ao meu público. Não adianta eu falar juridiquês para um público que não entende de direito. Não adianta eu falar sobre contabilidade se eu estou falando com uma pessoa que é leiga na contabilidade. Traduza esse tipo de informação, tá? O Google Tradutor traduz o tempo todo o que você está colocando ali, traduza também. Seja essa pessoa com iniciativa para traduzir o que você quer dizer. A importância, lembre-se que a mensagem do seu trabalho é mais importante do que você e do que seu cargo. Quando você se preocupa com a mensagem, você se preocupa com a pessoa e com o resultado. E, por último, atitude. Atitude e intenção são fundamentais, porque não adianta você ficar falando assim, ó, quase morrendo, sabe? Cansada, estressada porque não dormiu, porque a criança em casa não parava de bagunçar. Entenda que você tem que ter atitude e intencionalidade. Gente, se vocês quiserem saber um pouco mais, eu tenho um e-book que vocês podem mandar para mim, ou tirar uma foto do que você viu aqui hoje, me marcar lá no Instagram. Meu Instagram é @EduardoDuqueOficial. Coloca lá a hashtag Eu Sou Notável, tira foto, que aí eu vou mandar para vocês um guia com todos os detalhes de como você se tornar um comunicador estratégico e com muito mais eficiência, tá bom? Tiraram foto, posso passar para a gente finalizar aqui, para a gente já dar a bola aqui para o nosso amigo Curi, né? Curi. Então, vamos lá? Desempenho, foi o que eu falei sobre Jack Welch, né? Desempenho, gente, análise SWOT, toda empresa faz e todo profissional tem que fazer. Descubra quais são os seus pontos fortes, descubra quais são os seus pontos fracos, descubra quais são as suas oportunidades e descubra quais são as suas ameaças. Faça esse diagnóstico, mas não só faça esse diagnóstico, propõe plano de ação com tempo para ser executado. O que eu posso melhorar no meu ponto forte? O que eu posso minimizar das minhas fraquezas para que eu possa aproveitar melhor as oportunidades, que as ameaças não me consumam e que eu não traga resultados ineficazes para a minha empresa? Faça essa análise, é extremamente, isso aqui é planejamento, isso aqui é você ter preocupação com quem você é e o que você entrega. Então, faça a matriz de potencialidades, ou matriz SWOT, ou matriz fofa, como você queira chamar. As 7 habilidades dos profissionais notáveis. Falamos de propósito, falamos sobre inspiração, sobre comunicação, empatia. Empatia, saber como é que o outro está lidando com as circunstâncias e ser solidário a isso. Positividade, ninguém gosta de estar gente negativa, ninguém gosta de estar com pessoas tristes o tempo todo. Então, veja o mundo por um prisma de positividade. Autenticidade, teu jeito é único, teu jeito é especial, isso faz você se diferenciar no mercado de trabalho. E criatividade. Criatividade, como diz Murilo Gun, é combinatividade. Pega coisas de setores que você nunca imaginou que poderia convergir com a tua área de atuação, mas ele pode te ajudar com toda certeza. E aí, para deixar uma frase final para vocês, entenda que toda intenção ela é positiva, mas nem toda ação é produtiva. A intenção, ela pode de fato ser positiva, mas lembre-se que a ação, ela também pode não ser produtiva. Então, tenha mentalidade, saiba se comunicar e, com certeza, tenha desempenhos grandiosos. Um grande abraço, sucesso sempre, um prazer estar com vocês aqui. Espero que a gente possa bater um papo lá fora também. Até mais!